Bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui para uma parceria com o Centro de Memória da Eletricidade, especialmente preocupado com esse contexto que a gente está vivendo da pandemia da Covid-19, que se arrasta já há 9 meses no Brasil e no mundo, e a gente vem acompanhando com especialistas de várias áreas da própria saúde, mas também de outros setores que foram sendo impactados pela própria Covid-19, da comunicação, da cultura, das artes, da informação, da educação. Então, a gente vem conversando com vários especialistas com o objetivo de fazer circular informações seguras, baseadas em evidências científicas, em pesquisas, e também registrar, de alguma maneira, que é um dos objetivos do Centro de Memória, registrar o que nós estamos vivendo para pesquisas e para lembrança no futuro. É um prazer hoje contar com a presença do Rodrigo Serafim, que é médico e atualmente professor da Faculdade de Medicina da UFRJ e médico também do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Ele tem mestrado em clínica médica pela UFRJ e doutorado também pela UFRJ. Tem em suas ênfases de pesquisa e atuação clínica médica, a geriatria e a terapia intensiva, né, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, especialmente de um recente estudo de que o Rodrigo fez parte, que foi publicado recentemente no periódico Clinical Microbiology and Infection. É um estudo também feito em parceria com o Instituto DOR, de pesquisa e ensino, que considerou dados de quase 70 mil pacientes em 37 países, ressaltando quais os principais desfechos e os recursos necessários das unidades de terapia intensiva durante o tratamento de casos graves de Covid-19. A gente vai conversar um pouco sobre o resultado da pesquisa, que se concentrou numa revisão sistemática, mas também algumas perguntas sobre a possibilidade que a gente está vivendo de uma segunda onda, e ainda mais no Brasil, talvez uma segunda onda sem termos arrefecido a primeira, inclusive, né? Em quais as consequências disso para o sistema de saúde, para o forma de tratamento. Bom, enfim, vou deixar o Rodrigo à vontade para apresentar um pouco dessa pesquisa e da sua trajetória. Mais uma vez, agradecê-lo por estar aqui conosco, compartilhando o conhecimento e a experiência dele. Obrigado, Rodrigo. Bom, obrigado, Igor. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Então, desde o início da epidemia, eu sempre atuava tanto na terapia intensiva quanto na geriatria. Então, até por começar a ver muito desses pacientes, minha unidade no hospital privado onde eu trabalho, no Copadora, ele virou uma unidade COVID desde o início. Ao mesmo tempo, eu também tinha esse interesse pela população mais frágil, pela população idosa. Então, foi quase que uma necessidade enorme eu começar a estudar muito sobre Covid. E dentro desses estudos, começar a tentar publicar e alertar para as situações de risco que a gente observava no sistema de saúde. Então, nós fizemos uma publicação, que foi uma publicação muito importante no CMI, como o Igor já bem falou. Estamos preparando outras. Eu vou tentar mostrar, então, para vocês rapidamente o que deu, no que finalizou essa publicação e o que deu de resultados positivos, né, para o futuro, e falar um pouquinho de forma mais inédita para vocês desses novos dados que, na verdade, nem saiu publicado ainda, mas que a gente pode mostrar o que a gente está vendo e as novidades nesse sentido. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Eu estou compartilhando a tela agora com vocês. Se tiver algum problema, vocês avisem, mas eu acho que está visível, né? Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o impacto Covid, mas os dois primeiros slides, simplesmente para exemplificar, dentro do que o Igor também falou, né, dos novos casos, né? Por que todo esse estudo se torna importante, né? Porque a gente vê um aumento de casos aqui, né, no mundo,
aqui novos casos, né, no mundo e aqui no Brasil, formando até o início de uma segunda onda até mais bem desenhada do que veio acontecendo no mundo, né? No mundo aqui à esquerda, a gente observa algumas elevações, 3 elevações, né, que chamam nossa atenção. Foram 3 ondas, né, dentro do que a gente tem chamado de forma popular, mas aqui no Brasil a gente teve uma grande onda, que foi uma onda bastante prolongada e um arrefecimento agora em outubro e agora em novembro, de novo, o início de uma ascensão. Isso é um problema, porque quando a gente fala de que a gente precisa aumentar leito e leito de CTI, vocês não imaginem que o leito é simplesmente botar uma cama, né, a mais. Um leito de CTI, um leito de hospital, ela leva em consideração a presença de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fono, nutricionista, então uma gama de outros profissionais que são importantíssimos para que aquilo funcione, e tem toda uma estrutura, e aí, mais uma vez, medicamentos, muitos estiveram em falta nesse período. Então, montar um leito de CTI não é uma coisa simples, é uma coisa complexa e muito custosa. Dentro dessa situação, essa é a preocupação que o mundo todo tem. E a questão do Covid é que nós não sabíamos exatamente o quanto de recursos o Covid, a infecção pelo coronavírus, ela gastaria ou ela demandaria em comparação com as pneumonias mais clássicas que a gente já estava acostumado. Infelizmente, o que a gente foi observando foi que a impressão de todos é que a demanda era muito alta por recursos de saúde. Então, a boa notícia nisso tudo é que, apesar do aumento dos casos, a percentagem de morte, a taxa de morte, ela vem decaindo do que foi no início em relação, e a quantidade de cura tem subido. Isso porque nós temos melhorado o nosso tratamento, nós temos aprendido com a doença, e mais do que isso, eu acho que a gente tem alocado recurso melhor. Existe uma relação muito estreita entre a gente não ter recurso para dar para os pacientes, ou os pacientes chegarem tarde ao sistema de saúde, ou a gente não ter estrutura para fazer isso, que é muito ruim. E quando a gente começou a ter uma estrutura melhor, a gente conseguiu organizar os hospitais melhores, abriram hospitais de campanha, os hospitais melhoraram o atendimento, então isso tudo foi capaz de diminuir e contribuir para essa diminuição de mortalidade. Mas, enfim, então, esse foi o foco desse estudo. Esse estudo foi uma revisão sistemática, onde nós incluímos vários países. O que é isso, né? A gente fez uma pesquisa em todas as publicações sobre Covid e que levavam em consideração os recursos gastos para se tratar essa doença, e analisamos tudo isso, todos esses dados em conjunto, algo que não tinha sido feito ainda. E aí a gente conseguiu analisar dados de 131 mil pacientes, ao todo quase 70 mil pacientes incluídos, internados na UTI. Isso deu para a gente uma visão muito sólida, digamos assim, do que estava acontecendo e dos recursos utilizados. Então, o que a gente viu, então, foi a gente foi capaz de resumir um número muito grande de publicações e de trabalhos que já tinham sido feitos com um N muito grande de pacientes. Para vocês terem uma ideia, o que a gente selecionou foram em torno de 3 mil artigos que avaliaram o tema, e nós extraímos os dados desses 3 mil artigos, para, no final, a gente fez uma análise mais sintética de 32 artigos desses 3 mil, foram os 32 principais artigos, e com isso a gente incluiu esses 70 mil pacientes. Tá? O que a gente observou? Né? Primeiro que havia alguns dados muito interessantes. Quando a gente avaliava tudo isso junto, havia uma percentagem grande dos pacientes que iam para o CTI na população masculina, mais do que a população feminina. Quase 60% era homem, 59%. Então, isso foi algo interessante, que a gente já era uma impressão nossa, mas a gente acabou percebendo que o homem acabava inflamando mais. Desses pacientes que procuravam o hospital,
10% desses pacientes evoluíam com o que a gente chama de síndrome de respiratória aguda, que é o SARA, e esses, que é um comprometimento pulmonar muito grave. Então, a gente tinha 12,4% desses pacientes sendo acometidos com SARA. Então, isso é algo expressivo, principalmente quando a gente pensa em recurso utilizado, né? Assim, a gente precisa de uma estrutura muito grande, porque esses pacientes vão precisar estar no CTI. Então, é uma necessidade enorme. A idade foi interessante também, porque a gente ficou achando, eu até pelo conhecimento pela área da geriatria, eu falei, olha, vai cometer muitos idosos, né? Os idosos vão ser o grupo que mais vai internar. É óbvio que acomete, mas talvez até pelo isolamento mais bem feito dessa população, a nossa média de idade, a média de idade de internação do estudo era de 56 anos, para você ter ideia. Então, não era uma população tão idosa assim. Ela variava principalmente com intervalo de confiança entre 48 e 59. Tá certo que isso levou em consideração muitos países da Europa, que são países que muitas vezes acabam internando no CTI, dando preferência à população mais jovem, mas efetivamente acometeu uma população de idade mais inferior. Outro dado interessante foi que a gente teve um uso de ventilação mecânica nesses pacientes que beirou os 60%, quer dizer, 60% dos pacientes que internaram no CTI precisaram de ventilação mecânica. Isso é uma quantidade brutal de necessidade de suporte ventilatório, o que acaba estressando demais os recursos utilizados. Outro ponto que foi muito importante foi o uso de terapia renal substitutiva, ou seja, 16,6% desses pacientes fizeram diálise, o que é um número muito alto. Tá? O tempo de internação no CTI foi de 9 dias, é um tempo de internação curto, mas eles têm também, lembra, esse estudo foi um estudo mundial, eles têm uma característica um pouco diferente da nossa, que eles rodam leito mais rápido do que nós. Então, se o paciente deu uma melhorada, ele tira do CTI, põe numa semi-intensiva, põe em algum outro lugar, de certa forma, até mais precoce do que a gente faz aqui no Brasil. Nós somos um pouco mais conservadores com isso. Mas você imagina uma pessoa internar e já ficar 10 dias de cara, já a quantidade de tempo que ela acaba usando daquele leito. E uma mortalidade hospitalar, que é uma mortalidade no CTI, que foi em torno de 32,3%, uma mortalidade muito alta. E uma mortalidade em ventilação mecânica que passava dos 50%, que é mais alto ainda. Então, desfechos muito ruins associados à doença. Com esses dados, nós acabamos fazendo um outro estudo, e esses são dados muito interessantes também, esses dados não estão publicados ainda, mas comparando a internação durante esse ano, último ano, de pacientes com Covid com pneumonia comunitária grave, que é o que a gente sabia tratar. Quer dizer, a gente sempre fez isso, a gente sempre tratou pneumonia bacteriana. É o nosso expertise de internação hospitalar, ainda mais no CTI, era o nosso dia a dia. Né? E haviam diferenças muito significativas. Primeiro, no grupo de risco. Então, os pacientes com Covid, eles eram mais obesos, tinham um IMC mais alto, IMC médio em torno de 27, enquanto de pneumonia era mais baixo, em torno de 25. A idade também nos surpreendeu. Mais uma vez, a gente percebeu que a idade ela era significativa, porque nos pacientes com pneumonia comunitária, a idade média era 77 anos de internação, e no Covid, 68. Ou seja, nós internamos pessoas mais jovens com Covid, mais do que a gente internava antes com pneumonia. Os critérios de fragilidade e de comorbidade eram maior também nas pneumonias comunitárias, ou seja, idade, fragilidade, comorbidade, ela era fator de risco para a pneumonia, mas para o Covid ela era também, mas de forma menos importante. Nós internamos pessoas com menos comorbidade, menos frágeis e de idades inferiores com o Covid que precisaram ir para o CTI porque ficaram graves. Né? Outro ponto, aí os outros pontos interessantes foram relacionados efetivamente aos recursos. Né? Então, a gente observou que a necessidade de ventilação mecânica nos pacientes com Covid era em torno de 41%, enquanto que nas pneumonias era 18%, pneumonia comunitária bacteriana, né?
mas o Covid era o dobro do que a gente estava acostumado da necessidade de ventilação mecânica. Então, a necessidade de ventiladores ela se tornava importantíssima. O uso de terapias de suporte ventilatório não invasivo, ela era semelhante, então um pouco menor, mas cada vez está aumentando mais. Isso é uma coisa que vem mudando muito no Covid, e a gente observa, de acordo com os usos dos recursos, né, e com a mentalidade que a gente vem se adaptando com o tempo, que cada vez mais a gente tenta usar terapias de ventilação não invasiva, cânulas de alto fluxo, como alternativa para não intubar os pacientes, para tentar diminuir o índice de intubação. Mas isso é algo que vem mudando, porque no início, quer dizer, ainda existe até hoje, né? Mas no início isso era mais forte, que era o medo de transmissão de aerossol, transmissão de vírus. Imaginem vocês que a gente, no início da pandemia, a gente tinha não só os pacientes ficando doentes, mas uma quantidade enorme de profissionais de saúde ficando doentes também. Então, havia uma preocupação extremamente intensa com o risco de disseminação viral. Nesse contexto, a gente usou menos ventilações não invasivas e oxigênio de alto fluxo, que são estratégias de ventilação onde você ventila o paciente sob pressão com uma máscara que substitui em parte a ventilação mecânica, no entanto, ela gera uma dispersão de aerosol muito intensa e isso realmente polui muito mais o meio ambiente. Mas isso é algo, a gente usou pouco, mas isso é algo que vem se usando cada vez mais. Talvez a gente consiga diminuir a necessidade de uso de ventilação mecânica agora nos próximos meses, ou nesse segundo aumento de casos, por conta desse aprendizado, que foi um aprendizado importante. No entanto, isso não diminui a importância a necessidade de estratégias ventilatórias, além do que a gente estava acostumado, do que a gente usava antes. Outro ponto que foi extremamente impactante foi a questão da diálise. A gente usou nos pacientes Covid, 13% dos pacientes precisavam de diálise, enquanto a gente usava nos pneumonias comunitárias graves, bacterianas, 5%. Então, era quase o triplo. Então, é um desafio enorme, porque os profissionais de diálise ficavam o dia inteiro dentro do hospital, botando gente em diálise, prescrevendo diálise, e não tinha máquina para isso tudo, né? Outro ponto importante foi a quantidade de necessidade de traqueostomias, quer dizer, a gente faz um triplo de pacientes precisou ser traqueostomizado em relação do que a gente fazia antes, mostrando que alguns pacientes eles ficavam graves, a doença ela tinha um tempo de melhora lento e com isso esses pacientes ficavam muito tempo internados, usavam muito leito por si só, então muito tempo de leito e daí a necessidade de uma estrutura maior. Esses dados eles são relevantes, né? Porque conhecer a estrutura, o quanto a gente precisa mais de estrutura para combater o Covid por paciente, é muito interessante. A gente pode se preparar melhor. A gente pode. Quando a gente publicou o trabalho, uma história interessante é que a gente falou: poxa, agora a gente conseguiu montar isso tudo, vamos publicar o trabalho e os casos estão diminuindo e talvez nem tenha tanta relevância, não. Tanta relevância assim. E aí, não, na verdade, os casos começaram a subir de novo no mundo inteiro e o trabalho acabou ganhando uma relevância maior ainda, porque começou a ler, a ver toda essa característica, essa peculiaridade do tratamento do Covid, como forma da gente tentar diminuir a mortalidade, melhorar o atendimento, evitando que se exceda a capacidade do sistema de saúde. Outros dados interessantes que a gente tem computado agora foi os dias até a necessidade de diálise, ou os dias até a necessidade de ventilação mecânica, quase a metade nos pacientes Covid. Quer dizer, os pacientes evoluem 2 vezes mais rápido para a insuficiência renal ou para ventilação mecânica, naqueles pacientes que ficam graves, do que acontecia antes nos pacientes sépticos, nos pacientes com pneumonia comunitária. Então, esse é um dado extremamente relevante, além da mortalidade, que também foi mais alta no grupo de Covid em relação ao que era nas pneumonias. Outro trabalho que está em andamento, que também ainda não foi publicado, mas está em vias de ser enviado, também em relação a isso, foi
a presença do delírio. Esses pacientes internados, muitas vezes por conta da inflamação, isolamento, e muitos são idosos, certamente, eles apresentam muito delírio. Um trabalho publicado na Lancet Neurology esse ano, recentemente, ele já tinha mostrado que o COVID ele faz alterações na ressonância ou inflamação cerebral que pode levar a encefalites, encefalites virais nesses pacientes. Então, tanto pelas alterações neurológicas, quanto pela inflamação por si só, quanto pelo tipo de tratamento ofertado e a necessidade de isolamento, necessidade de se ter o paciente muitas vezes até mais tempo sedado, ou mais tempo sob contenção para ele não se machucar, não sofrer nenhum dano. O delírio é um problema, é um outro problema que surgiu de forma muito intensa nesses pacientes. E a gente sabe que o delírio por si só também está associado ao aumento de mortalidade. Mas nessa população a gente também não tinha não tem estudo sobre isso. Eu não sabíamos te dizer se aumentaria também a mortalidade ou seria só algo transitório ou menos importante por ser um vírus e não uma bactéria, como a gente estava acostumado a ver nos pacientes que internavam antes. E esse foi um outro trabalho que nós desenvolvemos. Nós mostramos que os pacientes que apresentavam delírio tinham uma taxa de mortalidade de 26%, comparado a 7% naqueles que não apresentavam delírio. Para quem não conhece, né, eu estou falando de delírio aqui, mas eu deveria ter feito um preâmbulo aqui. O que é o delírio, né? O delírio é um estado confusional agudo, é aquela desorientação que o paciente muitas vezes apresenta, estando no CTI. Quem já teve a oportunidade de ter parentes ou pessoas idosas internadas que já viu isso, né? Então, os profissionais de saúde estão muito acostumados a ver o delírio, e é muito impactante, né? E ver a pessoa desorientada, agitada, delirante, naquele contexto. E nós vimos que a incidência ela é relevante, ela acontece em 44% dos pacientes. Vejam vocês, quase metade apresenta delírio. Então, uma incidência muito alta, muito alta. E essa disfunção está associada a mais mortalidade do que dos pacientes que não apresentavam delírio. Tá? O tempo de internação também era maior. Quem apresentava delírio ficava 23 dias, em média, internado, e quem não apresentava, 17 dias. Então, isso tudo mostrando o impacto dessa nova realidade, dessa nova condição clínica que a gente passou a viver e a necessidade de se adaptar a esses novos modelos, os novos desafios. Então, atualmente, a gente tem sido até mais permissivo em relação até à visita também, apesar dos cuidados que a gente precisa ter. Mas vou dar um exemplo para vocês. No início havia um medo tão grande que muitos pacientes tinham que ficar restritos no quarto, porque o medo era enorme de disseminação viral. E a gente foi aprendendo que não era bem assim, e são coisas que o mundo todo foi aprendendo. A gente buscava informação e não tinha informação. Quer dizer, a gente tem muita informação, mas a informação da prática é difícil para todo mundo, porque está todo mundo aprendendo junto, né? Então, a gente até estava a semana passada conversando sobre isso com outro grupo de pesquisadores. Foram publicados, até agora, 75 mil artigos sobre Covid. Então, é humanamente impossível você acompanhar esse ritmo de internação. Mas muitas dificuldades que nós temos na prática ainda não foram, discutidas ou totalmente resolvidas, apesar desses 75 mil artigos, né? Então, e essa questão de mobilização do paciente era uma delas. O que a gente mudou na nossa filosofia de trabalho é que antes os pacientes realmente ficavam mais tempo restritos. E agora a gente tem tirado os pacientes do leito mais precocemente, e você vai ver comumente pacientes com Covid, internados com Covid, que estavam graves, andando no corredor da unidade, fazendo exercício, se recuperando. Isso foi muito bom para a cabeça das pessoas. Foi muito bom para poder diminuir a incidência de delírio nesse período. Então,
Eu vou concluir aqui para vocês, e aí a gente pode depois também conversar um pouco mais sobre o tema, né? Então, o que a gente viu foi que a presença do Covid, a infecção pelo coronavírus, ela está relacionada a uma elevada quantidade de recursos em saúde. É muito mais do que a gente estava acostumado. Não pelo maior número de casos, não pelo maior número de pacientes, mas por uma demanda maior por paciente de recursos de saúde. Existe uma associação também com desfechos negativos de forma mais intensa em relação ao que a gente conhecia da pneumonia bacteriana simples, a pneumonia bacteriana que ia para o CTI, mas que era uma infecção por bactéria, né? E a gente tinha antibióticos já muito conhecidos, e muitas vezes rotineiro de serem utilizados para cada tipo de caso. Muitos desses quadros negativos, desses desfechos negativos, foram associados à sobrecarga de atendimento dos serviços de saúde, que não estavam dimensionados ainda para uma doença completamente nova. O que se mostrou de benefício, por outro lado, também, esse é o ponto importante, é que não foi ainda nenhuma medicação mágica. Infelizmente, nós não temos um tratamento mágico que resolva o Covid. Mas nós vimos que, se a gente fizer um atendimento bem feito do que nós sabemos fazer, a mortalidade ela cai. Então, se você tem leito, se você tem profissional, se você tem recurso para fazer o que a gente sempre fez, tratar hipoxemia, tratar infecções bacterianas secundárias que possam vir a acontecer, prevenção de tromboembolismo venoso ou de trombose venosa. Se a gente for capaz de fazer isso, a mortalidade ela consegue ser menor ainda do que está descrito no mundo inteiro. E mais do que isso, a gente aprendeu a perceber de forma mais precoce sinais de deteriorização dos pacientes. Então, um deles é o próprio delírio, mas sinais de que o paciente vai evoluir de forma mais rápida, e ele evolui de forma rápida, nós já mostramos isso, né, tanto para necessidade de ventilação mecânica como hemodiálise, então nós precisamos estar atentos para sinais de deteriorização precoce dos pacientes, para que a gente possa tomar as medidas cada vez mais cedo. Então, Igor, era isso que eu queria introduzir aí com vocês. Rodrigo, ótima explanação. Eu estava aqui enquanto também preocupante, né, de certa maneira, mas é importante observar também, aí vai o meu primeiro comentário, não vou me alongar muito, mas quem quiser fazer alguma pergunta, faça, porque Rodrigo, por conta dessa circunstância, vai precisar daqui a pouco visitar pacientes em leitos, etc. Então, eu não vou me alongar muito nas minhas perguntas, mas uma das coisas é um pouco essa, né, da capacidade de reação que o campo científico médico, né, aí da saúde de maneira geral, porque a produção científica em vários campos da saúde foram muito importantes, tanto na medicina, na enfermagem, enfim, nas várias áreas da medicina, na epidemiologia, enfim, foi muito rápido em relação a isso, mas também com outras áreas, como a engenharia, que deram suporte num contexto de repensar a própria ventilação mecânica, contribuir com isso, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, que é tanto na ponta, né, na ponta, digamos assim, nas duas pontas, na ponta da produção científica e na ponta na experiência clínica, no contato com os pacientes, como é que foi a importância, embora a avalanche de artigos, informações, etc., mas a importância da ciência para a condução aí do tratamento das pessoas com Covid-19. Eu comento até com os alunos aqui na UFRJ, né? Nós estamos vivendo um momento sem precedentes, então, e um momento histórico na nossa vida, na vida científica, né? Na vida das pessoas. Nós nunca tivemos um desafio desse, e foi, como você falou, Igor, foi muito... A questão da reação da comunidade científica foi impressionante. É óbvio que a gente teve coisas que somaram e coisas que confundiram. Isso é normal quando você
eleva a sua produção de forma assim tão brutal como aconteceu nesse período. Mas, efetivamente, teve muita gente boa, a maior parte das pessoas muito sérias, comprometidas, que debruçaram e deram sua vida para a produção científica. E, nesse ponto, é muito legal você ver o protagonismo que o Brasil teve também, como instituições como a própria Fiocruz, de tentar produzir, de estar à frente, de estar produzindo, estar publicando. Então, é muito bom saber que a gente é capaz de acompanhar. E você vê os artigos publicados, o Brasil tem uma relevância muito grande. É que a gente vê muito artigo dos Estados Unidos, Europa, mas quando você vê por país, o Brasil produz muita coisa, produziu muita coisa e está produzindo muita coisa. Então, é muito legal você ver que a gente pode mudar isso. Por outro lado, o outro desafio foi como filtrar e como aprender com uma produção científica tão grande assim, porque você saía na mesma semana artigos positivos, negativos ou com metodologias diferentes sobre a mesma coisa. Então, você tinha medicamentos que pareciam promissores numa semana e na outra não pareciam mais promissores, e que foi um outro exercício para a gente, né? Então, a gente entender que a gente tem uma situação de gravidade, de pandemia, de certa forma um pouco de histeria, normal de ser entendido pela gravidade que se impõe, mas que pela necessidade também de fazermos estudos bem feitos e a gente conseguir tentar entender o que realmente é bom para o paciente. Então, eu acho que o grande mérito que a gente fez na UFRJ, e eu sei que foi o que vocês fizeram também na Fiocruz, que eu tenho amigos que trabalham, vocês montaram um hospital de campanha aí, que não foi feito nada mirabolante ou nada fora do científico. Foi feito aquilo que era comprovado e aquilo que era benefício para os pacientes, né? Mesmo aquilo o que tinha uma comprovação mais forte, mesmo que não tivesse ainda muito claro, ok, a gente tentava fazer daquele jeito para a gente tentar não negar o que tem de melhor para o paciente, mas fazendo sempre com responsabilidade, baseado em evidência científica. Da mesma forma que a gente vem mudando, o mundo vem mudando o tratamento, nós vemos mudando também. E eu converso com as pessoas lá fora, a gente conseguiu nos adaptar muito rápido também. Isso é uma coisa muito interessante da capacidade que a gente teve no Brasil. Então, se a gente fazia menos VNI, começou a usar mais VNI, começamos a usar outras, anticoagular mais, o mundo fez isso também, mas a gente foi fazendo isso rápido, a gente foi vendo, a gente foi aprendendo, a gente foi publicando, a gente foi mudando nossa forma de tratar os pacientes e tratando sempre com responsabilidade. Não foi feito nada mirabolante, nem nada que usasse os recursos, e essa era uma preocupação muito grande, né, Igor, de usar os recursos de uma forma errada. Quer dizer, você pode gastar uma quantidade de recurso absurda com um paciente com uma medicação que não está comprovada e negar tratamento a outros 20. Né? Então, isso não foi isso que foi feito. Nós conseguimos atender todo mundo com o recurso necessário, nem menos nem mais, com o recurso necessário. Então, eu acho que para quem está se envolvendo e vendo foi um aprendizado muito grande. Eu acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Aí eu falo tanto para a população da comunidade científica e como para a população que não é de profissionais de saúde. Eu acho que até essa população, e eu vejo pelos colegas que me cercam, estão buscando informação melhor, eles estão aprendendo a buscar informação, estão vendo informações que são boas, outras que não são, e estão filtrando isso e sabendo buscar informações melhores em locais com informações melhores também, para tentar aprender como é que funciona. Isso sempre existiu, né, Igor? Mas, na verdade, o que aconteceu foi que isso condensou em 6 meses, né? O que acontecia em 60 anos condensou ali em 6 meses. Então, foi uma loucura, realmente, mas um aprendizado muito grande. Tem uma última pergunta, sei que nosso tempo está acabando. Já acabou, na verdade. Não, tudo bem. É só uma última pergunta. Em relação às mortes, né? É uma pergunta feita aqui, que fala-se muito das mortes com os pacientes por comorbidades e a morte de idosos, mas também a gente vem percebendo uma morte de pessoas que, às vezes, com histórico de, enfim, magros, ou, enfim, atléticos, ou com atividade física regular, fora desses fatores de risco.
e a gente vem observando também esse número de mortes. Você tem algum dado que possa mostrar isso, né? Se atinge realmente o óbito, a mortalidade atinge mais as pessoas com comorbidades ou fatores de risco, ou isso não é tão significativo como se imaginava no começo? Não, a mortalidade ela é maior em pessoas idosas e com fatores de risco, sim. Tá? Isso é um fato. O que acontece é que isso nas pneumonias antibacterianas, isso era uma coisa mais previsível. Agora, nós temos pessoas jovens, magras, internando com quadros inflamatórios muito intensos. Isso tem a ver, obviamente, com a exposição da carga viral, mas com fatores genéticos que a gente ainda não sabe quais são. E é muito comum a gente ver, às vezes, na mesma família, pessoas com biotipos muito parecidos, e o jovem fica grave, a pessoa mais velha não fica, e a verdade é que a gente ainda não sabe quais são os fatores determinantes para uma inflamação maior ou menor nessa população. Então, o cuidado é para todos. Agora, quem for mais idoso ou quem tiver mais comorbidade, realmente a chance de ter um desfecho pior, ela é maior, tá? Mas realmente ela acomete também a população jovem de forma mais intensa do que a gente via nas pneumonias bacterianas mais comuns, que era muito mais comum em pacientes muito idosos, com muitas comorbidades, até que a própria vacina de pneumonia era indicada para pessoas idosas, com comorbidade, e nem tanto assim nos jovens. Mas não é o que a gente vê no Covid. Então, todos devem tomar cuidados. Fica um pouco agora já liberando para o Rodrigo e agradecendo muitíssimo pela sua participação e pela pesquisa, enfim, agradecer também pelo seu trabalho como professor, pesquisador e como médico, nesse momento de tanta crise que a gente está vivendo na saúde, por conta da pandemia, agradecer enormemente, e fico alerta para que a gente não relaxe no cuidado nesse momento. Sei que para muitos, né, passou a ser praticamente insuportável o uso da máscara, os cuidados, etc. Mas é fundamental não termos outros protocolos para poder evitar, além do uso da máscara, lavar a mão com água e sabão, higienizar muito bem quando for fazer compras fora de casa, ao sair, tomar muito cuidado com a ventilação nos lugares fechados, etc. Enfim, então tomar todas essas precauções são muito importantes. A gente está perto das festas de final de ano, evitar aglomeração nessas festas também, passar as festas com seus familiares, enfim, um núcleo familiar mais próximo, porque não superamos a pandemia ainda no Brasil e nem no mundo. E Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. É isso, obrigado. Gente. Muito obrigado.